Olá, tudo bem? Eu sou a Laérce, do Espaço Terapêutico Gaia, e hoje estamos aqui com a colega Roberta, para falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Então a Roberta, ela é psicopedagoga, clínica e empresarial, e ela trabalha com as crianças índigo cristal. Então a Roberta vai se apresentar, vai falar um pouquinho da jornada dela, como ela chegou até aqui, e depois ela vai falar um pouquinho dessas crianças dessa nova era. Então, Roberta, fique à vontade, te apresenta, fala um pouquinho para nós como tu chegou até aqui. Em primeiro lugar, gratidão, pela oportunidade de poder falar dessas crianças, desses adolescentes, que estão chegando, que já estão aqui. E eu estou bem feliz, gratidão mesmo pela oportunidade de estar também trazendo o conhecimento dos pais, de todas as pessoas, Então, assim, a história, Eu trabalho com educação já há muito tempo, na área da educação, como professora durante 15 anos, fui professora. E também como psicopedagoga clínica, nas dificuldades de aprendizagem, no auxílio às famílias, como terapeuta holística também. E eu comecei nisso tudo em função de que eu sempre fui uma criança com uma sensibilidade muito grande e meus pais não compreendiam isso. Então eu sofri muito com isso, porque naquela época não se tinha o entendimento que se tem hoje sobre isso tudo, sobre a espiritualidade, sobre a sensibilidade, Então, até a questão da pedagogia, quando eu fui fazer o curso, foi muito interessante, porque isso também veio intuído através de um sonho, Eu tinha 2 cursos que eu queria fazer em mente, E veio a intuição da pedagogia num sonho lindo, onde as crianças me acompanhavam, Então, foi aí a minha escolha para ser, então, pedagoga, professora, E surgiu assim. E a questão das crianças da nova era, então isso surgiu depois, dentro da área clínica, da psicopedagogia, porque eu recebi, então, muitas crianças no consultório, adolescentes também, que acabavam demonstrando muita sensibilidade, altas habilidades, e, no entanto, os pais não compreendiam. E eu me vi muito naquelas crianças, naqueles adolescentes, porque eu me via assim a minha infância, eu via assim a minha adolescência, e eu pensei, por que não a gente levar esse conhecimento para os pais? Porque eu, como fui uma criança, e sou um adulto índigo hoje, como fui uma criança com alta sensibilidade, adolescência, e não tinha esse suporte, não tinha essa compreensão, e meus pais também não tinham, eu entendi que era muito importante levar esse trabalho adiante para que outras pessoas pudessem conhecer e assim então a gente conseguir também entender um pouquinho dessas crianças da nova era, esses adolescentes e por que eles estão chegando, Por que essa caminhada dentro da espiritualidade se torna tão importante para essa geração que está chegando agora? Então, gente, esse assunto é um assunto que me veio assim intuitivamente, E conversando com a Roberta, porque eu tenho o meu filho também, que é o índigo adulto, E hoje ele tem 23 anos, vai fazer 24 anos, Então eu sei o quanto isso, na época, claro, eu já seguia, esse caminho das terapias holísticas, Então para mim assim não foi tão difícil entender, Mas eu vejo que isso hoje, então para os pais ainda às vezes é complicado. Então por isso a gente está hoje aqui então fazendo esse vídeo explicando um pouco. Roberta, então eu quero saber assim, quem são essas crianças e como elas surgiram para essa nova era? Bom, as crianças da nova era, elas surgiram depois do pós-guerra. Em 1970 começaram a nascer os índigos. Então, até 1998, aí a gente tem uma leva grande de índigos que hoje são adultos e são pais índigos de crianças que são muitas vezes cristais, Então, surgiu a necessidade, de tempos em tempos o planeta ele dá saltos quânticos. Então, surgiu a necessidade de enviar essas crianças que hoje já são adultos índigos para fazer a renovação do planeta, Todo o sistema planetário, de tempos em tempos, ele se renova. Então, precisam para novas tecnologias, novas descobertas, novos aprendizados e também que se dê um salto na espiritualidade do planeta.
Então essas crianças, esses adolescentes começaram a chegar para fazer então essa renovação, essa reestruturação planetária, né? Então a gente pode até citar alguns nomes aí de grandes mestres que existiram na humanidade, né? Como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, né? O próprio Steve Jobs também, que foi um grande mestre da tecnologia, né? Então tem várias pessoas que surgiram nessas épocas que são considerados então adultos índigos, que foram crianças índigas e depois trouxeram todas essas descobertas, né? O próprio Chico Xavier, né, foi uma dessas crianças, né, com altas sensibilidades que depois foi um grande mestre aí para a humanidade. Muito bom. E muitas vezes, né, Roberta, essas crianças, assim, elas trazem que para quem não entende uma sensibilidade, né, muito grande, e às vezes os pais não sabem lidar e acham que é um problema. E na verdade é essa criança se descobrindo, né? Nesse sentido, né? Isso. Exatamente isso. O que acontece, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Que os índigos ou cristais são crianças com superpoderes, na verdade são crianças com uma alta sensibilidade, são crianças com, na verdade, altas habilidades, né? Que se tornam, então, entre aspas, superpoderes também, capacidades psíquicas, né? Espirituais também. E ao contrário do que se pensa, essas crianças muitas vezes são crianças que vieram para confrontar um sistema já muito antigo que a gente tem no planeta, né? São crianças, adolescentes que confrontam, que querem fazer o diferente, né? Que não aceitam mais um sistema muito tradicionalista, fechado, né? Que o não é não, não tem que ter uma resposta, tem que ter um porquê, um propósito daquilo. Então, há muito tempo atrás, a nossa geração, né, a geração dos pais, os nossos pais, de formas que eram criados, hoje essa forma já não convém mais num sistema de reestruturação que a gente está vivendo nessa transição toda planetária. E fala um pouquinho assim também, o que é essa nova era? Essa nova era, bom, a gente está vivendo aí uma situação, né, de pandemia, né, Laércio? Então, o que acontece? Como de tempos em tempos o planeta passa por essa reestruturação, né, a gente está passando mais uma vez por essa reestruturação. Infelizmente de uma forma que seja assim, né, que não é uma forma muito agradável, mas é uma forma necessária para que a gente possa ter um olhar diferenciado daqui para frente. Para que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro, para que a gente aprenda a viver em coletividade, não só individualmente. Então essa geração, ela acaba vindo para poder ajudar, né, nós todos a entendermos de forma diferente como a gente vai viver daqui para frente. Então é bem interessante porque essa transição planetária, ela implica também todo um sistema da natureza, né? O homem fez muito mal e quando a gente fala homem, a gente se coloca nós todos dentro disso, né? Nós fizemos muito mal para o planeta, né? Os mares, né? A natureza, as árvores. Então o planeta realmente está passando por esse alívio, né? Respirando com tudo isso. E isso implica também numa nova forma de ver o mundo e uma geração que também possa nos ajudar daqui para frente. Porque isso hoje as escolas, né, elas ainda não estão preparadas muitas vezes também para lidar, né, com essas crianças que são diferentes, né. Então a gente percebe isso, que muitas vezes a gente encontra crianças que não se encaixam, né, no sistema, né, isso também. Eu acho que essa nova era está nos mostrando para trazer uma outra forma, talvez até de ensinar, né? Porque que acontece, né? Nas escolas ainda a gente tem ainda uma pedagogia muito tradicionalista, que vem muito de uma pedagogia que não mudou muito, né? E a criação própria das famílias, enfim, que tiveram pais mais rígidos, né? Trouxeram isso com eles na questão comportamental e na questão de educar os filhos. Isso não quer dizer que os pais devem deixar os filhos fazerem tudo o que querem, não. Mas que se deve dar o limite na mesma medida que se dá o amor e o diálogo, né? Então, são coisas que andam paralelas, andam juntas, né? Então, Roberta, assim, como os pais, educadores, podem ajudar no desenvolvimento dessas crianças? Bom,
A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma geração que se demonstra muitas vezes que confronta, né, os pais, professores na escola, né? E muitas crianças, muitos adolescentes chegam para nós, em especial na psicopedagogia, né, com muitas dificuldades de aprendizagem, onde os pais então não estão sabendo como lidar com isso e nem mesmo os professores nas escolas. E a questão comportamental, né, a questão de confronto muitas vezes. Então, como a gente comentou, né, os pais hoje em dia tiveram uma criação. Então, às vezes, por terem uma criação muito rígida no passado, hoje se tornam, às vezes, muito permissivos. E acabam não entendendo muito que sensibilidade não quer dizer se permitir tudo, mas sim que a gente pode tratar com o diálogo, né, ter o amor junto e também saber dar o limite, porque o limite é uma forma de amor, é uma forma de você também educar essas crianças, esses adolescentes, né, para um futuro. E os professores, a gente entende também, eu fui professora durante 15 anos, então eu sei bem como funciona uma sala de aula lotada, né, de crianças, de adolescentes. E os professores muitas vezes, dentro de uma sala de 25, 30 crianças, não conseguem atender todas as necessidades que se encontram ali. É quase que impossível a gente, enquanto educador, fazer isso. Então a gente precisa muito desse suporte da família, porque escola e família andam juntas. E é muito importante que se entenda isso, né? Então, de que forma podem lidar? Primeira coisa, diálogo, né? Segunda coisa, o limite, o não é importante. Ele é uma base para o crescimento, ele é uma base para a evolução dessas crianças. E terceira coisa, né, se ter o amor, porque o amor implica em você respeitar o espaço do seu filho, implica o seu filho entender e respeitar o seu espaço enquanto mãe, enquanto pai, enquanto educador. E essas três questões, elas andam juntas, né? E hoje também é importante que quando os pais notam alguma dificuldade, algum problema nesse sentido, que busquem auxílio de um profissional qualificado para poder orientar. Porque muitas vezes a gente vê no consultório que os pais buscam esse auxílio tardiamente, quando essas dificuldades de aprendizagem, quando essas questões comportamentais socioemocionais já estão num pico muito grave, causando depressão, né, ansiedade já na infância. Então a gente orienta para que se os pais têm essas questões, que procurem quanto antes um profissional que possa auxiliá-los. E os pais que são índigos, cristais, né? Como eles podem, assim, ajudar e entender, porque eu vejo que a sensibilidade né, dessas crianças, né, desses pais, ela é muito alta, né? Como eles podem, assim, ajudar os seus filhos, né? Porque muitas vezes eles se enxergam nos seus filhos também. Porque isso é uma coisa, assim, que eu vejo, assim, eu conseguia entender meu filho, porque eu também passei, né, por todas essas sensibilidades. E claro, né, hoje eu entendo perfeitamente que meus pais não tinham, né, as condições de entender. Eu sempre digo, não adianta quando a pessoa não tem a consciência, né, ela não consegue ajudar, né. Então hoje esses pais, como eles podem então ajudar, né, a entender melhor, né, essa sensibilidade, porque são crianças, né, Roberta, geralmente assim, elas não aceitam um não, elas sempre ficam no porquê, e eles querem respostas, né? Então, realmente, eles muitas vezes, eles testam a paciência dos próprios pais, né? Porque isso em consultório, assim, eu vejo o relato de muitos pais, assim, desesperados e dizem, olha, eu não sei mais como lidar e o que fazer, né? Então, como eles podem, assim, ajudar nesse sentido os seus filhos, né? Bom, e a gente tem várias questões, né? Uma delas é o exemplo, né? Se eu peço para o meu filho não beber e eu bebo, eu não consigo dar o exemplo do contrário, né? E assim, para várias outras questões também. Então, a primeira coisa é o exemplo. Pais índigos que têm filhos hoje, muito na verdade, que já são cristais dessa nova geração, muitas vezes não entendem
a sua espiritualidade. Então também não conseguem entender a alta sensibilidade que os filhos têm. Então seria interessante que esses pais que sentem essa sensibilidade, sentem essa necessidade, muitas vezes também procurassem o autoconhecimento, primeiro para si, para poder atender essas crianças, para poder atender esses adolescentes, que é como você falou, muitas vezes os pais se veem nos filhos, projetam tudo sobre os filhos, muitas coisas que às vezes aconteceu com eles, ou que eles não conseguiram fazer planos, né, projetos, e você veja como essa carga é pesada, quando você transfere para o seu filho isso. Então, primeiro, o autoconhecimento para os pais se conhecerem, para se entenderem, compreenderem o que acontece muitas vezes no seu próprio emocional, para depois atender aquela criança e aquele adolescente, né? Então, o que acontece? Quando as crianças têm altas sensibilidades assim, pelo pai e pela mãe não conseguir compreender isso de uma forma mais objetiva, muitas vezes isso pode ser também diagnosticado como algum distúrbio, como alguma questão, né, que voltada para a questão da doença mesmo, de uma síndrome, né, sem buscar antes um entendimento emocional para aquela situação. Porque às vezes a criança pode estar passando por uma situação conflitante, né, dentro de casa mesmo, que é o que a gente mais presencia no consultório, né, da criança ter algum problema com os pais em casa, um problema na escola, um problema na sociedade, de não estar conseguindo conviver às vezes com os amigos, enfim. E aí os pais precisam tentar entender isso para que possam então orientar bem essas crianças e, como a gente já falou, buscando o auxílio de um profissional que através do autoconhecimento com os pais e com aquela criança vai fazer todo um processo, né? Um processo que é bem bonito, porque é um processo de autoconhecimento, um processo de entendimento, né? De compreender aquilo que acontece com o filho, que muitas vezes acontece com o pai e com a mãe primeiro. E acaba sendo passado isso para o filho, porque aquela criança que tem uma alta sensibilidade, ela capta, é como se ela fosse uma anteninha, né? Então ela capta tudo que acontece ao redor dela, ela consegue captar e transferir isso para onde? Principalmente no ambiente escolar. E também no meio, com outras crianças, com outros adolescentes, é ali que eles vão projetar tudo, que muitas vezes está intrínseco dentro de casa, mas que vai ser projetado lá na rua, na convivência com os demais. Então é um assunto realmente muito interessante, que a gente vai ainda em vários outros vídeos falar, né? No próximo vídeo a gente vai falar, né, sobre alguns transtornos, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo de hoje, dão o seu like, se inscrevam no canal, né, comentam, perguntam, né? E no próximo vídeo a gente vai estar falando mais sobre, então, esse tema de hoje. Então eu agradeço de coração a Roberta, né, por todas essas informações aqui e até o próximo vídeo. Gratidão!